Bem-vindo a mais um programa da Sou do Esporte em parceria com a Band. Hoje eu tenho aqui a visita ilustre de Lars Grael para falar um pouquinho sobre o esporte, desenvolvimento social, sobre a economia do esporte, mas também sobre a vida dele no esporte. Bem-vindo, Lars, obrigada por ter aceito o convite. Vamos começar a falar sobre você. O que você gostaria de trazer, assim, digamos, da sua maior experiência no esporte brasileiro? Bom, Fabiana, eu primeiramente agradeço pelo convite de participar deste podcast, saudar todos os ouvintes e telespectadores do Grupo Band, falar sobre um tema que nos é tão caro, o esporte brasileiro. Seus desafios, seus problemas, tendências, como que o esporte se insere na sociedade, qual que é o papel, a relevância que ele tem perante a sociedade. Então, é muita coisa para falar. Na visão de um atleta olímpico, na visão de treinador, na visão de gestão estadual e federal, que eu tive a oportunidade de ocupar alguns cargos, estão sempre, de alguma forma, contribuindo para um ambiente melhor de governança para o esporte, exemplo da sua Sou do Esporte, que a gente conhece tão bem, sempre que possível tentamos contribuir. É isso aí, mas Lars, então, sobre a sua experiência no esporte, qual é a sua experiência mais marcante? Olha, Fabiana, para um atleta olímpico ou paralímpico, o sonho maior é chegar na Olimpíada, na Paralimpíada, né? Isso foi um sonho que nós herdamos do avô materno, que era velejador, meu avô Preben Schmidt, dinamarquês, os tios que foram medalhistas em Jogos Pan-Americanos e atletas olímpicos nos Jogos do México 68 e Munique em 72. Então, da nossa luta para buscar um lugar ao sol, primeiro título brasileiro, as primeiras derrotas, desilusões, o título mundial em dupla com Torben em 1983, a primeira Olimpíada em Los Angeles, 84, portanto 40 anos atrás, a segunda Olimpíada que veio a medalha, que foi os Jogos de Seul, 88, depois a dura experiência de aprender com a derrota, que foi Barcelona, 92, depois a volta por cima em Atlanta, 96, que foi a minha segunda medalha olímpica, e depois a questão de resiliência, de aprender um novo sentido para a vida após o meu acidente em 98, como me reposicionar perante o esporte, criando uma instituição que é o Projeto Grael, até hoje ativo em Niterói após 26 anos, em parceria com Torben, com Axel e com todos aqueles que construíram o Projeto Grael, a experiência na gestão esportiva, o voltar a velejar após o acidente, então eu me reinventar no esporte da vela e culminando com o título mundial em 2015. Ou seja, é uma trajetória de paixão pelo esporte e é onde o pódio olímpico, naturalmente, eu acho que é onde a gente mais sonha, sabe que é difícil chegar lá e quando chega é uma realização muito grande. Foi proposital essa pergunta assim para ele, porque vocês entenderam o currículo. A gente não tem condição de registrar todas com tanta facilidade. E para quem não conhece o Lars, eu já conheço o Lars há bastante tempo, ele tem uma memória que ele coloca todas as datas de forma assim impressionante. Se eu perguntar qualquer coisa com relacionada à data, ele vai lembrar. Será? Vai lembrar sim. Bom, a gente vai falar um pouquinho então, aproveitando aí a questão dos Jogos Olímpicos, vamos falar dessa edição de 2024, o que você achou, qual foi o resultado, como é que você viu aí a participação do Brasil nos Jogos Olímpicos? E nos Paralímpicos também, sim, né? Nos Jogos Olímpicos, eu acho que o Brasil teve um resultado dentro do esperado. Naturalmente que quando a gente vai analisar de forma fria e cruel o quadro de medalhas, que não é um quadro oficial do Comitê Olímpico Internacional, uma convenção que surgiu desde a Guerra Fria, para ver quem que tinha a supremacia no esporte, se era a União Soviética da Cortina de Ferro, se era os Estados Unidos do lado ocidental. Então, essa convenção de analisar o desempenho do país apenas pelo número de medalhas de ouro, e se em caso empatar ouro, aí sim que vem prata e bronze, do ponto de vista técnico de avaliação de desempenho é uma falácia. Exemplo, sim, o Brasil nos Jogos de Sydney teve, salvo engano, 12 medalhas, que não foi ruim para aquele momento, mas é uma Olimpíada que coincidiu do Brasil não ter a medalha de ouro.
o Torben, que na vela perdeu a medalha de ouro na última regata, o Robert Scheidt na vela com a final eletrizante contra um velejador britânico, o cavalo do Rodrigo Pessoa que refugou. Então, foram fatos marcantes naquela Olimpíada. O Brasil teve 12 medalhas, mas pela falta da medalha de ouro, ele apareceu no quadro de medalhas, salvo engano, na 36ª posição, atrás de Moçambique. Moçambique teve uma única medalha de ouro, Maria Mutola, em atletismo, então aparecia como um resultado acima do Brasil, o que não é verdade, né? Se a gente analisar a quantidade de modalidades esportivas que o Brasil classifica para a Olimpíada, com índice, o número de finais que foram feitas, as medalhas conquistadas. Então eu falo isso para mostrar que quando a gente avalia o desempenho de um país pelo número de medalhas de ouro apenas, é uma avaliação equivocada. Mas ainda assim, o Brasil teve 19 medalhas na Rio 2016, subiu para 21 medalhas em Tóquio, que foi um fato quase inédito. Só os britânicos tinham repetido, né? Tinham feito uma Olimpíada posterior àquela que eles sediaram e cresceram no quadro de medalhas. O Brasil fez isso em Tóquio, foi para 21 medalhas e manteve o mesmo patamar em Paris com 20 medalhas. 19 no Rio, 21 em Tóquio, 20 em Paris. Parecido. Mas onde é que foi a diferença? Em Tóquio foram 7 medalhas de ouro, o que projetou o Brasil na 12ª posição no quadro de medalhas convencional. Nessa Olimpíada foram 3. As 3 de esporte feminino, judô, vôlei de praia e na ginástica. E o Brasil, então, olhando as 3 medalhas de ouro, caiu para 20º lugar. Então a gente vai dizer, o Brasil piorou tanto assim de 12º para 20º? Não. Então acho que no quadro de medalhas, por número, o Brasil manteve o mesmo patamar, poderia ser melhor, sempre pode ser melhor, mas eu acho que o Brasil fez aquilo que estava prometido, o que era a expectativa de todos nós. Já na Paralimpíada, a realidade é outra. O Brasil tem um crescimento sustentável, né, do que era, e pensar que só se criou no Brasil um Comitê Paralímpico Brasileiro no ano de 1995, para ter uma sede em 98, para o Brasil sair do subterrâneo do esporte com o esporte paralímpico em Sydney 2000, que quando nas Olimpíadas o Brasil não teve medalha de ouro, na Paralimpíada foram 6. Então eles ganharam visibilidade, respeito e admiração. E de lá para cá vem crescendo. O Brasil é a potência número 1 das Américas. Nos últimos 4 Pan-Americanos, o Brasil liderou no quadro de medalhas. E nessa Paralimpíada agora, a 5ª colocação em número de medalhas de ouro ou a 4ª colocação em número de medalhas mostra que o Brasil hoje, de fato, é uma potência paralímpica e consolidada, motivo de orgulho muito grande. Eu vi, um mês antes, a gente teve uma oportunidade de se reunir com o Ney Wilson, que era o diretor lá do Comitê Olímpico do Brasil, na Associação Comercial do Rio de Janeiro. Ele apresentou toda a estrutura dos Jogos Olímpicos para o Brasil. Realmente, assim, de primeiro mundo. Eu acho que o Brasil está entregando, digamos, para os atletas que estão indo aos Jogos, uma estrutura de primeira. Mas aí a gente também fala um pouquinho da descoberta de novos talentos e do investimento, né, no esporte como um todo, de forma estratégica. Que aí eu acho que depois a gente vai, né, entrar no tema do PIB do esporte, que é um projeto que a gente está fazendo com a Sou do Esporte. Você é o embaixador, mas eu queria entender de você, como é que você fez um texto em 2004, já tem 20 anos, sobre a questão do investimento no esporte, da utilização de 1% desse PIB nessa massificação, no desenvolvimento e descoberta de talentos, etc. Como é que você vê essa trajetória, digamos, de 20 anos do esporte a partir do texto que você escreveu? Aquele texto, ele já tem 20 anos. E quando eu, outro dia, olhando o computador, encontrei o texto e revisitei ele, deu para ver o quanto que ele continua atual. Porque era um momento, eu vinha de uma experiência de atuar no governo federal, governo Fernando Henrique. Comecei como diretor do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Esporte, que era o INDESP, para depois ser secretário nacional de esportes 2001-2002.
Depois, então, fui para São Paulo, onde voltei a meu estado natal e fui secretário estadual de Juventude, Esporte e Lazer. O que acontece? O esporte ganhou status de ministério nos últimos anos, né? Ministério híbrido no governo Fernando Henrique. Primeiro foi o Ministério Extraordinário do Esporte do Rei Pelé, depois o Ministério de Esporte e Turismo, depois, com o presidente Lula, um ministério específico para o esporte. Ou seja, ganhou relevância política, mas não ganhou relevância em investimentos. Então, muitas vezes, não só no governo federal, mas nos governos estaduais, nas prefeituras, o esporte acaba entrando como moeda de troca. Na relação entre o executivo e o legislativo, o prefeito, o governador, o presidente precisa de votos na Câmara Municipal, na Assembleia, no Congresso, que é o apoio daquele partido para a base, e no toma lá da cá, a Secretaria de Esportes costuma ser a mais baratinha, porque tem pouco dinheiro. Então, naquele toma lá da cá, vem um cidadão, ocupa o cargo, senta lá para transformar aquilo num balcão de conveniência política. Então, o esporte ele não está inserido, consolidado numa agenda vinculado à educação, de onde provavelmente nunca deveria ter saído. Antigamente, o esporte era uma secretaria prestigiada do Ministério da Educação e da Cultura, o MEC. Saiu. Houve um divórcio entre esporte e educação no Brasil, que eu acho que foi um retrocesso muito grande. Ao mesmo tempo que o esporte não está na agenda social, como, por exemplo, em questões de saúde preventiva. Quando nós falamos no Brasil de políticas públicas de saúde, nós falamos de doença. O que nós vamos fazer para o brasileiro, né, doente ele ser curado? Um sistema único de saúde, rede hospitalar, hospitais públicos federais, estaduais e municipais, programa de doação de ambulância para municípios, farmácias populares, médico de família, mas o trabalho de você combater o sedentarismo, a obesidade, de você ter um programa nacional de estímulo à prática de atividade física, seja ela esporte de competição ou não. Isso nós não temos. Então o esporte ficou encapsulado com uma secretaria onde o cara doa uma bola, faz um eventozinho lá no município tal. Então o que acontece é que nesse artigo que eu escrevi e foi publicado exatamente 20 anos atrás na Folha de São Paulo, eu falava sobre a necessidade de ter uma lei de responsabilidade social garantindo ao esporte um mínimo de investimento, para que o município possa fazer um trabalho de base, de estímulo à atividade física, de educação física na escola, de competições dentro do município, integrando bairros, a comunidade. Você não tem isso. Então, dados... Depende do orçamento, efetivamente, exato, né, do prefeito querer dar ou não, né? Dados da Organização Nacional de Secretarias Municipais de Esporte e Lazer, da ABSMEL, o Humberto Panzetti fala que hoje menos da metade dos municípios do Brasil tem alguma dotação orçamentária para o tema atividade física, educação física, esporte e lazer. Menos da metade. Mas muitas vezes esse município que não tem R$1 para comprar uma bola, um material esportivo para fazer, né, brincar num campinho, recebe uma emenda parlamentar para a construção de um ginásio poliesportivo, conquistado por um parlamentar no Congresso, fez uma emenda ao orçamento, veio lá o ginásio é construído, ele é inaugurado, e cadê o profissional de educação física que vai garantir o funcionamento do ginásio? A limpeza, a segurança, a manutenção não tem. Então, por isso que eu falei que deveria ter uma lei de responsabilidade social do esporte vinculando um percentual mínimo, que fosse 1% de cada município ou estado para ser investido no cidadão brasileiro através da prática esportiva. A questão, eu acho que está muito ligada também à detecção de talentos, né, Laros? Porque a gente vai vendo um afunilamento dessa detecção de talentos.
Antes a gente tinha, com as escolas públicas, uma massificação do esporte, a gente está diminuindo cada vez mais. Nas comunidades também, até havia, digamos, a visita dos clubes nessas comunidades para ver essa detecção de talento. Já também não tem essas visitas, até por uma questão de segurança. Hoje está mais difícil o menino sair de uma favela para ir para um clube, né, pelo transporte, pelo engarrafamento, pela segurança. Então, como é que a gente vê essa questão social mesmo? Quando eu falo social, eu não falo necessariamente das crianças que estão ali já inseridas no ambiente escolar, mas nas que estão fora, nas que dependem, por exemplo, dessas vilas olímpicas. Aqui no município do Rio nós temos, eu acho que mais de 30 vilas olímpicas no município. A estrutura, como é que a gente consegue fazer que o esporte chegue a comunidades, né, sempre perto de Jogos Olímpicos? Você vê aquele menino que saiu no Instagram, fazendo salto com vara lá no interior. Ah, fantástico, Não é? né? Então, Nossa, aquela imagem a gente sempre vê alguma coisa assim, mas como é que a gente de fato faz o esporte, né, a estrutura do esporte chegar ali? Eu acho que é um desafio muito grande, porque formação de talentos esportivos, ou a detecção de talentos esportivos, hoje no Brasil, aliás, sempre foi através de clubes. Nós temos no Brasil cerca de 300 clubes que já são centenários. É muita coisa, há uma história por trás muito grande. Mas muitos desses clubes são originários de imigrantes europeus, são clubes que cresceram nas cidades pegando uma espécie de elite daquela sociedade local. E graças aos clubes o Brasil teve uma base, um tecido de organização do esporte muito sólido. Então, até hoje, a estrutura de base do esporte brasileiro é a estrutura chamada estrutura clubística dos clubes, que então tem um papel a cumprir, são organizados através do Comitê Brasileiro de Clubes ou da Confederação Nacional de Clubes, que é a FENA Clubes, assim como tem também no lado paralímpico o Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos. O trabalho que eles fazem é muito bom. Então, o CBC hoje em dia reúne mais de 1.100 clubes que são beneficiados em programas de formação de atletas, doação de material esportivo, apoio para a contratação de recursos humanos, a organização de campeonatos brasileiros interclubes. Só que isso estamos falando dos clubes, que têm um papel importante a cumprir, mas temos que ver o outro lado. Por exemplo, as escolas. As escolas que têm, digamos, uma penetração muito grande em cada município, nos bairros, chegando onde às vezes a mão do Estado tem dificuldade de chegar com programas sociais. E houve no Brasil um afastamento entre as políticas públicas de educação, como eu falei agora há pouco, com as políticas de esporte. Muitas escolas do Brasil sequer têm uma quadra poliesportiva, ou quando tem uma quadra não tem um material esportivo adequado, ou não tem o elementar, que é o profissional de educação física, né, que é um elemento fundamental em toda essa engrenagem. Então, esses programas sociais de esporte, hoje no Brasil, temos bons exemplos de organizações não governamentais, de ex-atletas, campeões do futebol, de esportes olímpicos, paralímpicos, levando a prática esportiva em comunidades. O exemplo do Instituto Reação do Flávio Canto, né, que na Cidade de Deus formou uma atleta que veio de um ambiente de violência deflagrada e dali ela mostrou talento, garra, determinação, um ótimo treinador e foi uma campeã olímpica, Rafaela Silva. Então esse é um exemplo do que poderia acontecer no Brasil em quantidade muito maior. Não precisa ir longe, né? Nós temos aí o seu proeiro. Samuel vindo do Projeto Grael. Campeão mundial de vela, num esporte sempre visto como esporte de elite. Olha, isso é só rico que pratica a vela. É um país que não tem cultura náutica. Então, você proporcionar para que jovens possam praticar o badminton, a ginástica, a natação, a vela, é você gerar oportunidade, além de você levar uma bagagem de valores, né? De valores que vão agregar à vida desses jovens que passam nesses projetos. No caso, você citou do Projeto Grael, são 26 anos
com o núcleo nosso base em Niterói, o outro núcleo que nós temos em Mangaratiba, e é onde cerca de 21 mil jovens passaram por lá, praticando um esporte que era uma ousadia, há anos atrás, falar que poderia ser disponibilizado para jovens da rede pública de ensino. Isso hoje é uma realidade. Agora tem uma questão relacionada aos projetos sociais que eu sempre questiono. A gente tem muitos menores que estão nem na escola, né? Não estão em projetos sociais. Estão, nem, né? Nem mas estudam, aí nem trabalham. Mas ainda é mais grave porque são muito novos, né? E já estão, digamos, a serviço do tráfico e etc. Do crime organizado. Do crime organizado. E aí, esses jovens, às vezes, eles são impedidos de entrar em projetos sociais porque eles não têm, digamos, inscrição numa escola. Né? Digamos que isso já é um limitador, é um filtro. E aí a gente perde esse jovem duas vezes. A gente perde esse jovem para entrar na escola e perde esse jovem ao impedir que ele entre no projeto social porque ele não tem inscrição na escola. Muitos não têm. Eu trabalhei muito tempo dentro da Maré. A gente via que havia até uma vontade de participar desse ambiente do esporte. Mas ele já estava com uma defasagem acadêmica muito alta, ele já estava num ambiente social complexo. Deteriorado, né? Estrutura familiar e tal. A idade já não, digamos assim, a idade dele, ele já não conseguiria acompanhar dentro da turma. Então, eu acredito que a gente precisa repensar o modelo digamos, de projetos sociais a partir de garotos que não estão efetivamente na escola, porque senão a gente vai perder ele duas vezes. É um desafio muito grande. E trazê-lo para, não só para o apoio social na questão familiar e etc., mas também no apoio acadêmico, para que ele possa, digamos, correr atrás do tempo perdido. Como é que a gente pode, digamos, estabelecer essa conexão com esses jovens que estão fora da escola? Eu acho que é a minha maior preocupação hoje. De certa forma, os que já estão dentro da escola têm algum risco, mas pelo menos estão dentro da escola. Mas os que estão fora da escola, existe a gente está enxugando gelo, efetivamente, nas políticas públicas. Como é que a gente faz para mudar esse envolvimento do jovem que está fora da escola e, digamos, reaproximá-lo do ambiente de cidadania? Acontece que para muitos desses jovens, o crime organizado ou aquilo que se apresenta na alternativa ao poder público, a estrutura oficial da sociedade, para muitos é uma tentação. É uma tentação de poder, né, de remuneração, de recursos, né, uma fuga de uma dura realidade, e nós temos que oferecer algo alternativo a isso. Sem dúvida, aonde você já tem uma comunidade, onde o crime já tem uma atuação e está ali persuadindo, aliciando, convocando jovens para trabalharem para o tráfico, é difícil da escola, nesse momento, já ganhar essa competição, essa queda de braço. Se o jovem, sobretudo, já saiu da escola, ou seja, ele já está no percentual da chamada evasão escolar, eu vejo no caso nosso lá do Projeto Grael, uma vez que o jovem se inscreve, se matricula no projeto, e nós fazemos um acompanhamento com pedagoga e com psicóloga, e nas escolas de origem de cada um desses jovens, a gente percebe a evasão escolar, ele não é retirado pura e simplesmente do projeto. A gente vai tentar entender o porquê que gerou a evasão escolar. Ou seja, ele continua praticando esporte, mas ele já não está mais estudando. Por quê? Então, às vezes tem um conflito dentro da família, um caso de violência, de abuso. Às vezes é uma questão de acompanhamento, o jovem pode ter um nível de autismo, uma dificuldade de aprendizado. Então tem que fazer esse acompanhamento para você, de alguma forma, evitar e oferecer um caminho alternativo. Nesse aspecto, não só o esporte, mas vamos reconhecer a cultura, são os meios onde o Estado, né, pode chegar na comunidade e oferecer um caminho para esse jovem alternativo ao caminho do crime e da violência. Então, às vezes perdemos a luta, sim, perdemos, às vezes ganhamos. E quando ganhamos é uma satisfação muito grande de você ver uma Rafaela Silva simbolizar uma luta de um povo brasileiro, né? Que com garra, com determinação, com competência, saiu lá
E o caso dela é como um farol que na costa ilumina um navegador como eu sou. A gente vê aquela luz que ilumina o caminho das pessoas, né? São exemplos que nós conseguimos presenciar no esporte olímpico, no esporte paralímpico, até em modalidades não olímpicas, no futebol, que é uma paixão nacional, jovens que vieram de comunidades onde a situação do conflito é uma situação conflagrada, e eles vêm a brilhar através do esporte, né, através da cultura. Então, os programas de esporte e cultura precisam ser mais sólidos, né? Programas que sejam programas de Estado e não programas de governo. Eu que atuei no campo da gestão pública, quantas vezes a gente vê até boas ideias, programas de governo, projetos, muda o governo, Muda né? tudo. O novo faz questão de apagar tudo que foi feito para recomeçar de novo. Às vezes a mesma ideia com outro nome, mas houve uma ruptura, uma descontinuidade. E eu acho que essa descontinuidade na área de esportes que deixa o Brasil até com um nível razoável de investimentos no esporte, mas a qualidade dos gastos é ruim. A governança do esporte brasileiro ainda é frágil. E porque nós não temos uma política pública definida, uma política de Brasil, de país, de Estado. Temos políticas passageiras, às vezes dentro do mesmo governo. Muda o ministro, muda o secretário, mudam-se as políticas, mudam-se os projetos e tudo se recomeça, e o que foi feito foi perdido. Dinheiro público mal gasto. E você falando isso me leva. A gente lembra que quando tem Jogos Olímpicos, Jogos Paralímpicos, Pan-Americanos, ou seja, competições internacionais que fazem, digamos, essa luz em cima do atleta, né? Muitas meninas, crianças, começam a buscar aquela modalidade. E o que é o maior pesar para mim é você não ter aonde praticar, porque a criança viu. O meu filho tinha 6 anos quando viu o Thiago Braz saltar, né, ganhar ser medalhista olímpico em salto com vara. Ele falou, quero fazer, e no Rio não tinha nenhum lugar onde ele pudesse começar. Eu acho que essa é uma das maiores frustrações que o esporte deveria corrigir, é quando você inspira, traz a medalha, faz todo esse movimento, né? Tem toda essa implementação desse recurso, mas na hora de oferecer para a criança a oportunidade, a gente não tem aonde. E isso acontece nas vilas. A gente fala de clubes, mas para chegar no clube também, a não ser por um processo de detecção de talentos, e aí o clube tem uma parte importante, a questão social. É verdade. Né? Ele precisa chegar ao clube, e até chegar ao clube é difícil, né, hoje em dia. Então, eu acho que a gente precisa realmente repensar qual vai ser o modelo de detecção de talentos que o Brasil quer. Eu acho que o computador, né, a parte de internet, etc., está chegando aí os jogos eletrônicos, os esportes eletrônicos, quando são modalidades esportivas, mas os jogos mesmo estão entrando aí para competir, o tempo que essa criança tem para praticar alguma coisa. É verdade. E aí a gente está, digamos, muito prestando atenção na medalha, mas esquecendo que a gente precisa descobrir e impulsionar essas crianças. Eu acho que a formação esportiva, Fabiana, no Brasil, ela tem que ser variada. Tá certo que a vocação do país, a história e o trabalho de formação esportiva dos clubes é a principal, e isso é motivo de orgulho. Os clubes precisam ser apoiados, sem dúvidas, fazem um trabalho. Muitos clubes de elite, inclusive, trazem jovens de comunidade que vieram do esporte escolar, que vieram de um projeto social, e uma vez que notam que ali existe um talento, o clube absorve e dá condições para que ele possa treinar. Então, os clubes têm um papel de destaque. A gente precisa manter isso aí. Fortalecer. Mas tem as outras matrizes do esporte. A matriz militar, então você tem várias modalidades esportivas onde Exército, Marinha e Aeronáutica fazem um trabalho de base, que é o programa Forças no Esporte, levando alguns talentos então ao programa de atletas de alto rendimento, o programa olímpico das Forças Armadas. Você tem o papel das ONGs, né, que fazem inclusão social através do esporte, mas muitas vezes detectando um talento que será, né, mais tarde absorvido por um clube ou vai chegar no nível internacional, no âmbito das confederações esportivas.
tem o trabalho de academias de luta, sobretudo, né? Boxe, você tem karatê, você tem o taekwondo, você tem o judô, você tem o wrestling, né? Lutas aonde no Brasil algumas academias têm um notório saber e através de um ex-atleta campeão, treinador, ele vai testando novos talentos e surgem ali. Agora, sobretudo na relação entre esporte e educação, falta o Brasil melhorar. Apesar de termos recursos públicos em favor da Confederação Brasileira de Desportos Universitários, e o Brasil tem um bom desempenho nas universiades, competição que seria a Olimpíada de Atletas Universitários, como tem na Confederação Brasileira de Desporto Escolar, mas que faz um trabalho também muito interessante com bons resultados, mas precisa ter realmente um compromisso de um programa de educação que valorize o esporte no Brasil. Quando eu vejo que está para acontecer uns Jogos Nacionais da Juventude, Jogos Escolares, Jogos Estudantis, o nome vai mudando a cada governo, mas é quase sempre a mesma coisa, eu vejo que tem um Estado que não está mandando delegação por falta de recursos orçamentários para participar, eu fico envergonhado. Que é tanto dinheiro que é gasto, às vezes, à toa, numa instalação esportiva que vai ser abandonada, que não tem manutenção, aquele elefante branco. E aí, quando vai uma delegação do estado de Roraima participar da competição nacional estudantil, o argumento que não tem recurso orçamentário, isso é uma vergonha. Tinha que ter, claro que tem que ter. Então, por exemplo, a minha primeira competição nacional, de âmbito nacional, na vela, no iatismo, tanto minha quanto do Torben e do outro irmão do Axel, foi no JEBs, Jogos Estudantis Brasileiros, que nos anos 70 eram tão importantes que até modalidades exóticas, como vela, como hipismo, consideram-se exóticas, né? Porque não está disponível para qualquer um. Na época tinha vela no JEBs e iam 12, 14 estados com barcos participando, né? Ou as equipes de hipismo. Nisso o Brasil andou para trás, a gente retrocedeu. Então a relevância do esporte escolar já foi muito maior, piorou. Então educação no Brasil de qualidade só chegará a um nível alto quando a educação for da mente e for do corpo, né? Educação intelectual e educação física. Tem escolas no Brasil que se vangloriam, né, escolas de elite e tal, que sequer tem educação física. Qualquer atestado médico é aceito para abonar o aluno, qualquer inscrição em academia de ginástica, que não é educação física, também aceitam. Então, por exemplo, eu lembro que quando nos anos 70 o meu irmão mais velho, Axel, foi fazer intercâmbio cultural, foi para uma cidade americana no estado de Kansas, e lá na escola dele de ensino médio, chamado high school, ele praticou na escola, ofereceram para ele um professor e um material para fazer salto com vara. Aí eu pergunto, atletismo, esporte que era para ser um esporte dos mais populares, a síntese do atletismo, né, do esporte é o atletismo. Quantas escolas no Brasil de ensino médio oferecem salto com vara? Provavelmente nenhuma. Aquela lá em Kansas City oferecia. Então, quando o Torben foi morar na Nova Zelândia para participar da Copa América, representando o Lunarossa, a equipe italiana, os filhos eram pequenos, Martini Grael, bicampeão olímpico, e o Marco Grael. Na escola pública que eles estudavam em Auckland, Nova Zelândia, tinha aula de vela. Os barcos feitos em alumínio para serem resistentes, mas tinha aula de vela. Então eles aprenderam a velejar mesmo o beabá ali. No Brasil, tem até alguns clubes que fazem convênios com escolas que oferecem vela como atividade de educação física. É o caso das parcerias do Yacht Clube Santo Amaro em São Paulo. Mas são pouquíssimos casos, né? Citando um exemplo de aonde que o esporte pode chegar. E a gente está longe disso, mas muito longe. A gente vai falar um pouquinho de investimento, aproveitar isso que você trouxe aí relacionado à educação. A Sou do Esporte, né, começou a elaborar um projeto em 2020, exatamente na época da pandemia, quando
a gente entendeu que o esporte não tinha uma representatividade oficial economicamente falando, né? Qual era o PIB do esporte ali? O que representava economicamente o esporte? Nessa pesquisa aí desse projeto, a gente nada contra a Baleia Jubarte, mas a gente viu que havia o PIB da Baleia Jubarte oficialmente. Virou, digamos, a piada do projeto, porque, nossa, o Brasil investe tanto no esporte brasileiro, tanto dinheiro que, né, por leis de incentivo, por Bolsa Atleta e etc. E né, a parte de mídia, a gente tem canais de televisão, a gente tem, digamos, o Brasil é apaixonado, o brasileiro é apaixonado por esporte. E aí eu senti falta desse número, a gente criou esse projeto, PIB do Esporte Brasileiro, estamos agora, digamos, né, na etapa de reunir as informações. Vimos que há muita deficiência, efetivamente, nas informações, porque ninguém está acostumado a fazer essa análise, então essa é uma dificuldade do projeto, mas a gente acredita que se a gente mantiver esse projeto a cada 2 anos, a cultura efetivamente dos dados, do tratamento dos dados para o esporte vai ajudar bastante. E aí eu, né, como fundadora da Sou do Esporte, trouxe o Lars como embaixador desse projeto. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, Lars, como é que você vê esse projeto aí para assim que concluído, como é que você está vendo o andamento desse projeto, desse sua opinião, por que esse projeto é tão importante assim para o esporte, por que você aceitou ser o embaixador desse projeto, enfim, que você falasse um pouquinho sobre o PIB do esporte brasileiro. Olha, Fabiana, falar sobre esse tema, ainda mais com você, que é uma entusiasta e idealizadora desse projeto, é quase que chover no molhado. Mas para o público da Band aqui que nos assiste, é interessante compreender, porque quando nós falamos da importância do esporte na sociedade, vai além das medalhas conquistadas, dos títulos, dos ídolos, dos heróis. A gente tenta, às vezes, defender o esporte quase como um corporativismo de quem vive, pratica esporte a vida toda, dizendo que o esporte é essencial no processo educacional. Nem sempre a gente convence. Que o esporte é fundamental com relação à saúde preventiva. Lembrando dados antigos da Organização Mundial de Saúde, do ano de 2000, então já é um dado defasado de 24 anos, que dizia que num cálculo internacional, a média global de cada dólar investido em programas de estímulo à atividade física, educação física e esporte por um Estado, por um governo, o mesmo Estado, o mesmo governo economizava 3 dólares e 20 centos em saúde. Aí já tinha uma comparação para tentar convencer que o esporte tem uma relevância econômica na sociedade, nem que seja por uma análise fria da saúde preventiva. Que o esporte é um elemento que ajuda a fazer uma confraternização naquele ambiente, naquele município, naquele bairro, naquela rua, naquela praça, e aonde você, levando o esporte, você consegue melhorar níveis com relação à segurança pública, ou reduzir a violência. Então, programas de estímulo à atividade física e esporte nas praças, nas escolas, um programa de iluminação de áreas esportivas noturnas. Gravidez precoce. Pista de skate, a gravidez precoce é um outro problema. Então, o esporte como elemento de educação, de saúde, de segurança pública, de promoção do turismo, da relação entre o esporte e os esportes de aventura e o meio ambiente, mas nem sempre tudo isso junto é convincente. Então a gente tem que chegar numa análise fria que os economistas gostam de ver, que é qual que é a relevância econômica daquela atividade. Então a cultura, por exemplo, ela se organiza mais e melhor, mais corporativa do que o esporte para defender o segmento e mostrar a relevância econômica. Então, já no esporte, o produto interno bruto, chamado PIB do esporte, nunca houve esse cálculo no Brasil. É um achismo. São suposições, chute, número arredondado, um fala que é importante, mas quanto importante? Não sei. Então, até o futebol, que é uma questão de paixão nacional, um país que já foi uma monocultura esportiva pelo futebol, especificamente masculino, houve um cálculo recente
conduzido por uma empresa de renome, que é Ernst Young, que tentou fazer o cálculo do PIB do futebol. E foi feito, baseado numa metodologia, avaliaram para ver a relevância do que o futebol representa na sociedade. Que bom que fizeram isso, porque criaram um ponto de partida. Então, nosso objetivo pela Sou do Esporte, um trabalho que você começou, me chamou para ser um dos embaixadores, mas tendo participação do Comitê Olímpico do Brasil, do Comitê Paralímpico Brasileiro, do Comitê Brasileiro de Clubes, do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, da Comissão Desportiva Militar Brasileira, Liga Nacional de Basquete, dentre outras entidades que se fazem representar, para todos juntos criar uma metodologia para a gente poder avaliar o quanto que o esporte brasileiro, né, gira na economia, para mostrarmos a relevância disso, para justificar a um prefeito. Estamos agora em fase de processo eleitoral, eleições municipais em todo o país. Prefeitos têm algum nível de comprometimento com o tema do esporte, de forma séria, não é no balcão de conveniência política, não, mas que ele tenha olhos, né, para o esporte como elemento ali de educação, de saúde, de prevenção à violência, mas vendo pelo convencimento do aspecto econômico. Então, acho que esse é o nosso desafio muito grande, mostrar a toda a sociedade brasileira a relevância que o esporte tem no aspecto econômico também. E, a partir dali, a gente alavancar programas, né, e projetos que sejam sólidos e duradouros. Que eu acho que a grande defesa do esporte hoje, que ela é muito bem aceita, é a questão da inclusão social. Todo mundo, né, quando você fala de esporte, pensa diretamente na questão da inclusão. Todo mundo concorda. Concorda, mas muita gente não percebe, né, todo esse ecossistema econômico que está em volta do esporte. A compra do vestuário, né, as mídias, os hotéis, né, todo esse ecossistema de turismo, todo esse ecossistema que vem relacionado à compra, né, alimentação. Então, eu acho que a questão relacionada ao esporte hoje, o grande desafio do PIB, inclusive, foi a gente limitar esse impacto, porque se a gente for desdobrar, a gente não acaba nunca, né? Porque existe um desdobramento muito longo. Não, muito longo. Você pegar, por exemplo, atividades, capoeira. Capoeira é esporte, mas também é cultura. Então, não existem competições muito organizadas na capoeira, mas é um fenômeno nacional, é um esporte de criação nacional, identidade cultural. Então, você tentar calcular qual que é o PIB impactado pela capoeira, não é simples, não né? É simples. Os esportes rurais, você trazer para o campo esportivo competições como a Festa do Peão de Barretos, de Americana, de Jaguariúna ou em todo o território nacional, tem um lado disso que é meramente cultural, entretenimento, né? Tem um lado que é entretenimento, ou feira de agronegócio, tem outro lado que há um lado esportivo de competição, há uma contestação também com relação ao lado esportivo em função de sofrimento de animais, então é um debate amplo. Então, o próprio automobilismo, né? O automobilismo, ele gera um impacto numa indústria automobilística que é poderosa. Até onde que o esporte automobilismo, o motociclismo impactam esse mercado automotivo? O hipismo, não, o hipismo tem o hipismo olímpico, a prova de saltos, de adestramento, conjunto completo de equitação, mas tem o hipismo também do Jockey Club, do mercado de apostas em corridas de cavalo, do hipismo de competições rurais. E tem as apostas entrando também, né? As apostas entrando que, né, as chamadas bets, que mexem com uma economia muito grande, que é possível estimar o valor que esteja girando nesse sistema de apostas, mas você não tem um número preciso. A partir do instante que o Brasil ainda está legislando sobre o assunto e regulamentando, as bets já operam no Brasil, que você tem acesso a isso através de um aparelho, um smartphone, muito facilmente, bets cuja sede da empresa você nem sabe de onde vem. Vem de Kuala Lumpur, na Malásia, vem de um país do continente africano, do Oriente Médio, você não sabe, é de Malta.
porque são empresas transnacionais que criaram uma plataforma que nós temos acesso pelo celular e fazemos apostas, né? E, inclusive, já tendo uma medição do que está impactando no varejo, pessoas que estão deixando de comprar bens que compravam antes porque estão gastando suas economias com apostas, né? Ah, mas isso gera dinheiro para o esporte. Então, eu acho que tudo isso tem que ter uma compreensão macro disso para a gente poder ter uma visão melhor. Então, ter no Brasil, né, um ponto de partida para ter uma metodologia para calcular o produto interno bruto do esporte é importante para todo o segmento. E, digamos, fazendo um complemento assim ao projeto, essa definição do ecossistema do esporte, ele traz muitas dúvidas também, né, Lars? Ele traz dúvidas no sentido de que o esporte, ele é, digamos, um motor econômico, isso de fato, ele gera emprego de uma forma avassaladora, às vezes as pessoas não percebem, né, como você falou dos clubes, vem do massagista, né, até digamos, o técnico do clube de futebol, as escolinhas, etc. Mas ele gera dúvidas no sentido de que como você traz essa informação de uma maneira que as empresas leem isso como aqui eu preciso investir. Como é que a gente consegue traduzir essa informação aonde a gente tenha a maior sustentabilidade do esporte a partir do entendimento da iniciativa privada, do poder público, a gente já falou bastante, né? É verdade. Mas como é que a gente pode criar, porque o que a iniciativa privada faz também é muito a questão do retorno de mídia. Ah, me deu retorno de mídia XYZ. Mas está muito além do retorno de mídia. Está na estratégia da empresa. A gente viu no início do projeto que 51% dos presidentes ou, né, os CEOs das empresas definem suas estratégias no esporte pelas modalidades que eles gostam. Não por uma estratégia da corporação, uma estratégia internacional, enfim. Como é que a gente hoje consegue tirar essas informações para que a iniciativa privada deixe de investir a curto ou médio prazo, ou pós-Olimpíada, ou pré-Olimpíada, porque investe porque está chegando a Olimpíada, investe porque ainda tem um pouquinho de pós-Olimpíada, então tem os medalhistas, mas como é que a gente cria no ambiente empresarial o entendimento que investimento no esporte traz retorno para a marca, numa magnitude bem maior. A gente vê hoje o Banco do Brasil, né? Quantos anos ele está com o vôlei? É uma marca que se relaciona diretamente com o vôlei. Como é que a gente consegue criar essa cultura na iniciativa privada? Essa cultura, Fabiana, a gente tem que fazer através do convencimento e melhorando o ambiente de negócios, o ambiente de investimento para o esporte. Muitas vezes há uma desconfiança muito grande por parte do investidor da empresa privada em entrar numa determinada modalidade, porque tem medo de se associar àquele coronelismo da estrutura esportiva, daquela imagem antiga que ficou para toda a sociedade do Cartola, do mandatário, do dono lá da capitania hereditária, aquele dono da modalidade X e Y. Então, as empresas, até na sua área de compliance, de governança, ficam com medo de investir num esporte específico, apesar de ter um talento esportivo ali, de você ter uma equipe consagrada, uma possibilidade de êxito, mas de ter que passar pelo Cartola e ficar com a imagem da empresa presa àquela confederação, aquele comitê, aquela federação estadual, aquela equipe. Então, as empresas têm um olhar para o esporte na questão do marketing ou na busca do retorno de mídia, mas com muita desconfiança. Houve uma luta que durou décadas, da qual eu participei enquanto membro da Comissão Nacional de Atletas ou da Atletas pelo Brasil, sobre a lei de incentivo do esporte. A cultura, mais organizada do que o esporte, obteve uma lei de incentivo no governo do então presidente José Sarney, que era a Lei Sarney da Cultura. O esporte perdeu aquele momento, né? Então a cultura aprovou, o esporte não. Então aí o esporte lutou. Na época eu me lembro que era um projeto de lei do então deputado federal de São Paulo, Mendes Tami, que conseguiu então levar os benefícios da Lei da Sarney da Cultura para o esporte,
foi aprovado no Congresso, foi vetado na época pela presidência, o veto foi derrubado, que não era comum na época, a derrubada de vetos do presidente da República. Quando a lei foi entrar em vigor, veio o plano Collor e todos os benefícios foram revogados. Então nós não tivemos uma lei de incentivo do esporte. A cultura mais uma vez se reorganizou, lei de audiovisual, a lei Rouanet, e o esporte ficou para trás. Anos depois o esporte consegue aprovar uma lei de incentivo com apoio dos comitês, de atletas, era na época o ministro Orlando Silva, e o esporte aprovou, embora com 25% ou 1/4 do benefício que a cultura tinha, que era 4% do imposto de renda devido das empresas para a cultura e só 1% para o esporte. Mas era melhor do que nada. Então o esporte teve e tem esse instrumento de incentivo, mas muitas empresas, quando olham para o esporte ou olham para a cultura, calcula seu imposto de renda devido, eu posso colocar 1% em projetos do esporte, até colocam, mas elas passaram a vincular uma despesa que teriam pagando impostos, remetendo a um projeto esportivo e cultural. Que bom que fazem, mas deixaram de fazer aquele investimento direto, ativação, né? direta, fortuito, né? Gratuito, acreditando que aquilo ali ele vai ter um resultado de mídia, de marketing. Fazem não, porque aquilo ali ou eu pago para o governo ou pago para aquele projetinho esportivo. Então eu boto no esporte. Criou um ambiente um pouco viciado também. Então a questão fundamental é resgatar credibilidade do esporte em nossos dirigentes, em nossos programas de incentivo, em projetos esportivos que sejam bem avaliados. A área de marketing das empresas privadas tem dificuldade de olhar para o mercado e separar o joio do trigo. Então, acha que tudo é o joio, então ela tem medo de investir ali. Então é importante a gente mostrar credibilidade, transparência, investimento por exemplo, o Sou do Esporte faz anualmente com o prêmio Sou do Esporte, premiando os melhores exemplos de governança e na gestão esportiva nacional, é importante para diferenciar o certo do errado, né? Daqueles que estão tentando fazer diferença e melhorando o ambiente de governança, daqueles que apostam na velha política tradicional do esporte, onde o cara é o dono do pedaço. E aproveitando e falar de, digamos, de gestão, como é que você vê a questão da eleição do Comitê Olímpico do Brasil esse ano? Nós temos esse ano, daqui a poucas semanas, eleição para presidente do Comitê Olímpico do Brasil. Na verdade, eu nem tenho críticas a fazer a nenhum dos dois candidatos que apresentaram chapas. Uma é a chapa do atual presidente Paulo Vanderlei, que tem a sua origem no judô, e a outra chapa é do ex-presidente da Confederação Brasileira de Triatlon, que também foi eleito vice-presidente do Comitê Olímpico, que é o Marco Antônio Laporta. Os dois, digamos, têm nível, têm capacidade, têm equipe, têm resultados. Os dois trabalharam juntos, né, nesse último mandato, então é de certa forma parecido. Só que o importante, eu acho, é o seguinte: nós temos que garantir alternância na governança e na gestão do esporte brasileiro. Quando atletas e dirigentes se uniram para ir a Brasília mudar a lei geral do esporte, a chamada Lei Pelé, a Lei 9.615, garantindo 2 artigos, o artigo 18 e o artigo 18A da Lei do Esporte, que nessa conquista do esporte foi o seguinte: que o mandato dos dirigentes esportivos no Brasil se limitava a um mandato de, no máximo, 4 anos, podendo ter uma única recondução. Isso é o que está na lei. E foi uma conquista muito grande do esporte. Então, encontrar interpretações para achar que um primeiro mandato, onde veio de vice para assumir o mandato, não contava, que tinha direito a mais 2, é aceitar um retrocesso muito grande. Então eu acho que o importante é se manter o espírito da lei, que é um dirigente estar no máximo 2 mandatos, uma única recondução. É a minha forma de pensar, porque senão
pode abrir um precedente legal, uma jurisprudência para ter um liberou geral. E cada comitê, cada confederação, cada federação estadual e dizer, se eu não cobre pódio, eu também posso ter 3, 4, 5 mandatos. Perfeito, Lars. Bom, a gente está terminando aqui esse super bate-papo com Lars Grael. É muita honra tê-lo como conselheiro estatutário na Sou do Esporte, como embaixador do projeto PIB do Esporte. Obrigado, Fabiana. Já deu para ver, né, que ele lembra de todas as datas dos locais. Eu falei isso inicialmente, né? Está corroborado aqui no videocast. Mas muito obrigada, Lars, pela sua participação. Muito obrigado a você que está nos ouvindo, nos assistindo. Lars, você gostaria de fazer algumas últimas palavras? Apenas agradecer a oportunidade. É bom estar com você, gente que tem idealismo, que luta pelo esporte em todas as suas vertentes. Então a gente chega numa fase na vida onde velejador ainda sou, atleta talvez eu já seja um ex-atleta, mas a gente poder contribuir e buscando identidade com pessoas que pensam parecido, pessoas que têm uma força motriz de tentar mudar uma situação, não apenas reclamar, não apenas lamentar, mas tentar fazer a diferença. E você faz a diferença. Muito obrigado. Obrigada, Lars. Até o próximo programa.